Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira é meu dia de trazer convidados para um bate-papo em relação a infinitos assuntos e o assunto de hoje é um assunto bem delicado e ele diz muito em relação ao mês que nós estamos praticamente já entrando na reta final, que é o mês de agosto, que foi sancionada uma lei no ano passado, a lei instituindo o Agosto Lilás, para combater a violência contra a mulher. Mas só que existem, lamentavelmente, vários tipos de violência. E a gente acaba se concentrando mais na violência física, no feminicídio, e que, outro dado infeliz, que vem aumentando. Mas tem outro tipo de violência, que é uma violência agressiva, muitas vezes silenciosa, e que causa traumas muito fortes para as mulheres, que é o assédio sexual. E é esse o tema que eu estou trazendo essa noite para debater com a doutora Rafaela Trevisan, que é psicóloga, perita, mestra e doutora em saúde mental e trabalho. E a doutora Melina Mazzucato, que é advogada, especialista em direitos dos servidores públicos, pós-graduada em direito público. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença das senhoras aqui para a gente conversar um pouco com um assunto bem delicado e vocês, como mulheres, têm a sensibilidade muito maior de compreender e de assimilar esse tema. Assédio sexual. Assédio sexual, ele na verdade, ele é uma agressão que vem aumentando e muito no Brasil. Do ano passado para cá, segundo dados, cerca de 49% de mulheres entrevistadas se sentiram de uma ou de outra maneira assediada. Por que vem aumentando? Então, eu acho que tem um pouco a ver com esse nosso acesso, acesso à informação, a entender melhor o que é. Tinha alguns comportamentos que a gente tinha como naturalizados até. Muitas vezes as mulheres eram assediadas, por exemplo, nos ambientes de trabalho, mas elas levavam isso como algo que fazia parte, como, faz parte, é uma brincadeira, não vamos levar isso a sério, não vamos levar tão a sério. Mas eu sempre falo, não é o que nós falamos, Paulo Alceu, não é o que nós falamos, é como a pessoa se sente. E às vezes, para mim, pode parecer que aquilo é um elogio, às vezes, mas eu estava elogiando ela, ou eu estava galanteando ela, por que ela se sentiu constrangida? Então, não é o que eu falo, é como a pessoa se sente. Eu sempre digo que se a gente tem dúvidas sobre aquilo que a gente vai falar ou o comportamento que nós vamos ter, o que ele vai causar no outro, é melhor que a gente não tenha aquele comportamento. Porque como o outro se sente, eu não posso garantir. Então, eu acho que o acesso a esse tipo de informação, a saber que você não precisa se submeter ou aceitar, nem toda conduta ela é favorável, ela é saudável nos ambientes de trabalho. Você pode colocar limites nas situações. Eu acho que o empoderamento das mulheres, eu acho que a esse respeito também tem facilitado que elas falem sobre isso e que elas se posicionem a isso. Doutora Rafaela, as leis elas realmente defendem as pessoas? E aí, não, daí eu passo para você que é melhor, Sim. Eu estou na psicóloga, agora eu fiz uma confusão aqui. As leis elas já estão dentro de um contexto de proteção? Sim, primeiro prazer estar aqui com vocês. Por favor, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Sim, a nossa lei ela já protege as vítimas do assédio sexual. Em 3 esferas que a gente tem, A criminal já é um crime, já está delimitado já há alguns anos, que essa conduta como crime. Nós também temos na esfera administrativa
né, quando envolve, por exemplo, os servidores públicos e também na esfera civil, em relação a trabalhador e empregado, né, empregador e empregado. Então, nós já temos essas punições em relação a essa conduta, sim. Sabe por que eu fiz essa pergunta, doutora Melina, e também para a senhora? Eu assisti esse final de semana um filme chamado Ela Disse. Até antes de começar o programa, eu coloquei a razão do programa, né, a razão desse tema no programa Conexão hoje. E esse filme trata sobre assédio sexual, mais especificamente envolvendo um produtor de Hollywood, nos Estados Unidos, que está preso, pegou uma punição de 23 anos, está na cadeia, é diferente do Brasil. Eu acho que aqui não tem ninguém preso por assédio sexual, tem? Provavelmente sim, porque é um crime, é um crime. E qual é a pena? A pena, se eu não me engano, é até 2 anos, não é uma pena muito alta. Precisava dar uma conferida ali no Código Penal. Tanta gente solta aí com coisa gravíssima, né? Demais. E de repente, será que assédio prende mesmo aqui? Mas, Melina, nós temos brasileiros presos no exterior, né? Que cometeram o crime lá fora. De assédio sexual? Sim, o jogador, aquele ainda está preso. Claro, esse é o caso, é verdade. Ainda está preso. Eu já vejo aquilo como vai muito além do assédio, estupro, é estupro ali, né? Sim, é uma... mais grave ainda. O estupro em si, ele é uma conduta mais gravosa ainda. Né? Na área criminal há uma diferença de conduta. Então, o assédio, ele seria mais quando o superior hierárquico, numa posição de hierarquia, ele se utiliza dessa posição dele de superior, da função, para cometer essa conduta, né? Então, o assédio, ele é diferenciado, o assédio sexual, ele é diferenciado do crime de estupro, tá? São condutas diversas, com penas diversas. Como a pena do assédio sexual, ela não é tão alta, então não é que fica literalmente preso atrás das grades, mas sofre uma condenação criminal, sim. Ah, entendi. Mas o produtor americano está preso atrás das grades. Sim. O Daniel Alves, que a senhora falou, que é o que está preso na Espanha. E tem o caso do Robinho também, com um episódio na Itália, mas só que ele está aqui no Brasil, né? Sim. Mas daí, no assédio, se ele vir a consumar, aí ele vai responder por 2 crimes. Isso, vai responder. Ah, daí tem o crime de assédio e o crime de estupro. Isso. No caso do filme, era o diretor de Hollywood, certo? E ele transformava a conduta dele de superior com as contratadas. As assessoras dele. Isso. Tinha um negócio nojento, ele chamava... É asqueroso num isso, hotel. Né? Isso não é homem, isso não é homem. Chamava no hotel, recebia as assessoras de como é? De roupão. E pedia para fazer massagem. Imagina. Não, eu imagino a gente tem o trailer do filme, se vocês me permitem, claro, a Carol, claro. até a nossa produtora, até me avisou agora. Vamos passar um trecho do trailer aí para a gente ter uma noção do que a gente está falando, o pessoal em casa entender melhor. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodi Kantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted. Period. Understood. In your previous stories, How did you persuade women to tell you what had happened to them? The case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. the truth. What is it exactly that we're looking at here? These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings. I can still see it, the hotel room, the floor plan. He kept trying to touch me. I asked him to leave me alone. Instead, they say he met them with threats and sexual demands. I was young, scared. Hi, we're from the New York Times. I believe you used to work for Harvey Weinstein. People have tried to write this story. He kills it every time. Harvey denies any allegation of assault. Will you give me just one chance To talk
you. Are you sure that this isn't just young women who want to sleep with a movie producer to try to get ahead? This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers. The women who receive these settlements, they can't speak out. They'll be sued if they do. But if someone could speak freely about the payouts... What payouts, John? You have to imagine that every call you make is being recorded and you're being followed. Can you imagine how many Harveys there are out there? You want to get me killed? Do you wish you hadn't signed up for this story? Do you? No. The only way these women are going to go on the record is if they all jump together. We're all here, Harvey. Who have you talked to? I have 3 daughters, and I don't want them to ever accept abuse. I'll go on the record. Go write. It's time to write. this is all going to come out. I was silenced. I want my voice back. Eu me emocionei em 2 momentos ali. Primeiro, um jornalismo soberbo. Um jornalismo que está muito distante, infelizmente, da nossa realidade hoje no Brasil. Um jornalismo investigativo, atuante, focado, presente, em cima de fatos, em cima da verdade. Segundo, o trauma dessas mulheres, o sofrimento dessas mulheres que carregaram por anos isso. Por anos. E como é que se lida com isso? A senhora que é psicóloga. Então, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, que o senhor perguntou, por que estava aparecendo mais agora? Muitas vezes, o que as mulheres faziam? Elas simplesmente deixavam o emprego, né? Especialmente se não é um concurso público, por exemplo, né, que tem uma estabilidade e tal. Eu lembrei agora do caso daquele presidente de um dos grandes bancos do nosso país, que está respondendo também por assédio. Da Caixa Econômica. Isso mesmo. Que está respondendo por assédio sexual e que depois que uma das assessoras, não sei se era assessora ou secretária, mas que tinha um cargo hierarquicamente inferior, submetida às ordens dele, teve coragem de denunciar, outras mulheres apareceram para falar sobre o que tinha acontecido com elas. É o que acontece no filme, onde deixa bem claro, se elas se unirem, elas se sentem mais fortes do que sozinha. Como é que uma mulher vai levantar, né, uma queixa, uma acusação, né, que é gravíssima, né? Uma pessoa que a gente sabe que está numa função de poder, provavelmente, né, uma pessoa bem relacionada, como isso vai ser usado, muitas vezes a mulher prefere não falar sobre isso, não acusar, se retirar, com medo de retaliações, com medo do que ela pode vir a sofrer na trajetória, às vezes, né, trajetórias muito iniciantes. Imagina, essas mulheres em Hollywood, talvez, estavam iniciando uma carreira brilhante. Jovens, 20 e poucos anos. Sonho, às vezes, né, um sonho de estar em Hollywood, atuando com aquele diretor. Então, quem sabe eu deixo isso de lado. E aí, o que a gente vê? Uma vez eu escutei um professor meu falar que você entrar na intimidade ou tentar acessar a intimidade de uma pessoa, seja ela quem for, né? Na maior parte das vezes, as mulheres que sofrem mais disso, né? Você tentar acessar a intimidade de alguém sem ser autorizado é algo da ordem do repugnante, do inadmissível, é criminoso, né? Pela marca que você vai deixar na história. E o filme retrata muito bem quando a mãe fala, né? Eu tenho 3 filhas e eu não quero que as minhas filhas passem por isso, né? O quanto nós mulheres, então, tivemos que sofrer ao longo da história com esse tipo de comportamento para que a gente continua, né? Conseguisse Infelizmente isso. Continua, apesar de toda a informação. Gradativamente desenvolvendo estratégias e ter espaços. Eu agradeço a possibilidade da gente falar sobre isso aqui com o senhor, para dar mais visibilidade para esse problema, né? O quanto isso vai... para a gente conscientizar, educar, fazer uma psicoeducação que a gente fala, a gente precisa falar sobre os temas, né? Falar sobre isso. E é isso que eu queria colocar até para a doutora Melina. Na verdade, na grande maioria, é a minha palavra contra a sua.
Então, a união das mulheres nesse filme foi imprescindível, em outros casos também, como o da Caixa, porque é um delito, é um problema na profissão de difícil prova, porque ele acontece no segredo. O assédio é através de palavras, de gestos, aquele gesto incômodo, com né, a intenção de obter alguma vantagem sexual daquela trabalhadora. Então, a prova, ela é difícil de você fazer, da mulher provar. Por isso, como que eu vou acusar? Eu não tenho prova, é a minha palavra, é só uma palavra. Então, de repente, o assédio, que é o mais comum entre todos, que é o assédio verbal, que constrange também, principalmente em público, esse assédio verbal, ele acaba fazendo com que a mulher assimile aquilo. Exato, Olha exato. o sofrimento. Ela traz para ela aquele constrangimento, né? Então, como que eu vou fazer a prova disso? É difícil, tem que ter uma escuta, não tem como, você não espera, a mulher não espera receber isso, né? Esse constrangimento, algum ato, né? Uma passada de mão onde não deve, na intimidade da mulher. Que nem aquele deputado lá em São Paulo, que foi... Que coisa maluca. Isso que foi na frente de várias pessoas e ainda estava sendo gravado. Agora, imagina na intimidade do trabalho ali, né? No espaço de um trabalho, olha a dificuldade da mulher fazer a prova dessa acusação, né? Do que o fato, do que aconteceu. E às vezes esse superior, ele tem uma boa fama, não, mas ele é um bom chefe, né? Ele é querido. E imagina a situação que a empregada se se E alguém também prepara. com interesse. Agora, eu queria voltar, só que a gente já está terminando. Olha que loucura, já está terminando o primeiro bloco. Só esse detalhe que a doutora Melina falou, doutora Rafaela, é sobre o fato de que ela tem que segurar esse constrangimento, ela tem que... Como é que lida com isso? Com muito sofrimento, né? De um modo geral, a gente sabe que assédio, de uma forma geral, né, pode acarretar doenças mentais, né? No mínimo, sintomas emocionais que podem repercutir em algum quadro de adoecimento mental. E adoecimento mental, não só por assédio, mas por todas as causas, é um dos primeiros motivos de afastamento no trabalho no Brasil e no mundo. E que acomete, né, muitas mulheres. Então, é à custa de muito sofrimento, precisa... de um modo geral, precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Não é algo que a gente vai esquecer ou que vai ser restaurado, né? Isso, às vezes, repercute em traumas que você leva pela sua vida, pela sua trajetória de trabalho. E isso que a Melina trouxe é muito interessante, porque... quem comete, né, assédio, ou muitas pessoas que cometem assédio, especialmente sexual, eles são ardilosos, né? Eles são bastante inteligentes. Então, assim, muitas vezes as condutas elas vão acontecer, vão contar com um fator surpresa, então que a mulher não está esperando, a menos que isso se torne recorrente, ela possa se armar de alguma forma para ter provas sobre isso. Mas fica fica implícito muitas vezes, né? Às vezes a mulher até custa a entender se de fato aquilo está acontecendo. Às vezes ela se desacredita, né? Não, mas será que não sou eu que estou interpretando mal? Será que não sou eu que estou entendendo mal? Será que a pessoa está tentando um contato amoroso, né? Então, assim, dá espaço para muita interpretação. E é sobre isso que eu vou colocar no segundo bloco, do lado do homem e do lado da mulher. A gente vai ter que dar uma paradinha agora, é rápido e já voltamos. Obrigado por nos acompanhar até aqui.
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Hoje nós estamos abordando um tema bem delicado, assédio sexual, com a doutora Rafaela Trevisan e com a doutora Melina Mazzucato. Nós falamos agora há pouco e colocamos como exemplo o filme Ela Disse, que vem fazendo um grande sucesso, mas eu queria fazer uma colocação para as senhoras. O homem que faz isso, eu não acho uma pessoa muito digna. Para não dizer, eu acho uma pessoa indigna. Porque uma pessoa que faz isso, ela é covarde, ela é repugnante. Agora, a mulher que usa isso, agora eu vou colocar na tua área aí. A mulher que usa isso, porque já tiveram casos, a gente lembra do Neymar, o caso daquela menina que fez todo um teatro para conseguir transformar o Neymar em acusado de um assédio que ela, na verdade, junto com o namorado, estavam armando aquilo ali. Isso eu acho que banaliza tanto de um lado como do outro. Pois é. E como é que a gente capta isso na hora que alguém vai chegar lá no seu escritório e dizer, olha, doutora Melina, eu fui assediada sexualmente, coisa. Percebe-se? Então, não é tão simples quando não se tem a prova que fica só na palavra. Então, no caso que tinha vídeos, conversas de WhatsApp ou troca de e-mail, por exemplo, fica mais fácil para a gente verificar se é cabível uma ação civil de indenização ou até uma denúncia para o Ministério Público para apuração do crime. Então, a mulher que ela utiliza do que a lei traz para proteger a real vítima, ela também pode sofrer, inclusive, ação de indenização, né, contra a pessoa que ela está alegando que é assediadora e também cometer crime. Ela pode também ser denunciada, dependendo do caso, por calúnia ou por falsa denunciação de crime. Então, ela também vai ser punida se o caso não for verdadeiro. Como a pessoa se defende? Como uma mulher se defende de um assédio? Como é que a mulher consegue, de repente, contornar isso sem se sentir agredida? Nós lançamos agora, né, no governo do estado, uma cartilha que trata sobre... é um programa, na verdade, que vai ter uma cartilha de como a gente lida com questões de assédio sexual. E depois virão outras cartilhas, assédio moral, violência psicológica, violência física, que é mais raro no ambiente de trabalho, mas pode vir a acontecer, né? A gente sempre fala que o máximo possível de informações sejam guardadas, né? Se você tem algum tipo de mensagem que você possa salvar num ambiente protegido, né? Porque às vezes deixa no celular e não é suficiente, perde-se o celular, perde-se a mensagem, gravações, não ficar em espaços sozinha com a pessoa que assedia, jamais ficar sempre ou buscar sempre estar acompanhado de um colega ou de uma colega, evitar ao máximo as situações onde ela possa estar mais exposta ou mais vulnerável. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Muitas vezes, como eu falei, o assediador, ele ludibria, ele às vezes é um sedutor de um modo geral, a equipe gosta muito dele, não tem nenhuma desconfiança, então até que a mulher tenha esse suporte ou essa retaguarda, até às vezes dos colegas, é mais difícil, mas a gente tem sempre que usar as estratégias que estão ao nosso alcance. E telefonema, mensagem de WhatsApp, e-mail, tudo que possa ser, inclusive a mulher notificar um colega, né? Quando não necessariamente do assediador, eu estou indo na sala, se eu não voltar em 5 minutos, eu gostaria que você pudesse me solicitar, né? Fazer combinações com colegas que podem dar algum tipo de suporte ali numa situação constrangedora ou numa situação de assédio de fato, ou até de crime de estupro, como já aconteceu também. Agora, tem o inverso? Tem. A gente sabe que tem. Claro que no sentido do homem para a mulher é muito mais por causa da cultura machista e cultura latina.
Porque a gente tem uma diferença que, por exemplo, eu vendo nesse filme, eles nem tocam, né? Eles não tocam, não é que nem a gente que abraça, dá beijinho, e não sei mais o quê. E eles não, eles têm uma certa distância. E eu percebo que, de repente, também a gente teve aquele filme, né, do Douglas, agora eu esqueci o nome da menina, mas a atriz, que ela assediou ele. E existe isso também? A gente vê, melhor, existe, mas a gente vê isso com uma certa frequência? Sim, com mais frequência não. Até porque o homem que é assediado, ele pode ficar com maior vergonha do que a mulher, quando é vítima, né? Mas há sim, na Justiça do Trabalho, pedido de indenização. Existe? Existe. Quando a assediadora é mulher. E também em função do cargo superior... Isso, ao do trabalhador, né? Então, é mais raro, muito mais raro, pelo menos a gente ver isso na esfera judicial. Não que na prática seja tão raro, né? Mas pode ser que a vítima, quando ela é o homem e o assediador ela é a mulher, o homem fique ainda mais constrangido de denunciar, né? Do que quando a vítima é mulher, por exemplo. É que na esfera judicial, né, Melina, precisa ser uma posição hierarquicamente superior, né? Na esfera administrativa, ou se a gente for pensar na questão emocional, pode acontecer assédio com pessoas que são horizontais, né? De colega para colega. Isso não vai caracterizar criminalmente. Eu acho que criminalmente precisa ser, né? Para essa conduta, sim. Hierarquicamente superior, mas administrativamente não. A gente pode ter denúncias, né, junto à ouvidoria, por exemplo, de assédio que aconteceu de um colega para outro colega. E isso que o senhor fala da questão do nosso machismo estrutural, né? Para alguns homens ser assediado parece até uma vantagem, né? Alguns homens veem isso até como algo vantajoso, algumas vezes culturalmente falando por essa... ou se sentem até cobrados, né? Até por outros homens, assim, de que eles deveriam ceder a esse assédio, né? Então, é muito diferente quando a gente olha de uma mulher. É claro que o homem também pode se sentir constrangido, especialmente, a lei vale tanto para um como para o outro. Exatamente, né? Se o homem não tem interesse, não deveria ter que ter interesse, né? Muitas vezes essa leitura que a gente faz socialmente de que o homem deve estar disponível, e a gente sabe que não é assim, né? As pessoas têm as suas relações e o seu jeito. E às vezes a pessoa se sente, né, o homem se sente até agredido na sua relação, no seu casamento, por um assédio de uma colega ou de uma superior. Então, assim, é mais difícil quando acontece com os homens, porque a gente tem uma série de outras posturas, de outros comportamentos que colocam os homens numa situação um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de se desvencilhar disso. As mulheres já têm, por outro lado, culturalmente, esse jeito de funcionar, de que a gente acata, né? Ou a gente se recolhe, ou a gente sente vergonha, ou se sente culpada, né? Eu sempre falo, a culpa do assédio jamais é da vítima. A gente nunca vai justificar um assédio ou um crime sexual, de fato, pelo comportamento de uma vítima. A culpa, se nós formos falar em culpa, é sempre da pessoa que foi responsável por transformar o outro em uma vítima. Então, não é a roupa que ela usa, não é o fato dela ser bonita, não é o fato dela ser atraente, não é o fato dela ser interessante ou ser um combo de coisas boas, né, de ser uma pessoa inteligente. Porque tem o argumento, né, a tua roupa me causou uma provocação, então a culpa é sua, mas pelo amor de Deus. Tu estás te expondo de uma forma que me autoriza, não, né? A roupa que a pessoa usa é dela, né? É claro que a gente tem um dress code que tenta, né, utilizar nos nossos ambientes de trabalho, inclusive para não dar espaço para esse tipo de argumento inválido, né? Agora isso, lhe interrompendo, desculpe,
Mas o que até eu tô preocupado com aquele reloginho lá que está passando muito rápido. Eu acho que aceleraram aquilo ali. O que também me chama um pouco a atenção, esse aumento desse tipo de comportamento condenável, ele tá tornando as pessoas um pouco mais frias também, né? Porque o galanteio, o elogio, de repente não dá mais para elogiar porque pode ser mal interpretado. E vocês como mulheres, vocês não percebem isso, vocês mulheres? Olha, na verdade, eu acho que tem que tomar muito cuidado da forma como é feito esse elogio. Como a Rafaela falou no início, a gente tem que perceber a pessoa, porque... Isso, né? Se é uma pessoa que você já tem algum certo conhecimento, fala, nossa, hoje você está muito bonita, é diferente de você falar, nossa, hoje você está uma gostosa. Ah, não, daí... Então, é muito mesmo o que é dito. Nossa, olha que decote é esse. Do que, nossa, que blusa bonita. Então, eu vislumbro dessa forma, né? Eu, Melina, como mulher. Até que qual é o limite? Qual é a linha? Quando é ultrapassada essa linha? Esse seria elogiar uma coisa, assediar outra, completamente diferente. Então, dá para perceber realmente quando é o assédio, né? Ainda mais o assédio sexual, que fala das partes íntimas da pessoa. E você vê ali que a intenção, a conotação é sexual, é obter alguma vantagem ali sexual. Agora, no filme me chamou a atenção que eles fazem muito acordo. Acordo do silêncio, acordo da mordaça. Porque a pessoa não pode nunca mais falar, não sei o quê. Aqui no Brasil é comum isso? Não, não pode. Aqui no Brasil não tem validade jurídica. Se for feito esse acordo de confidencialidade, ou lá de livre tradução é acordo de não divulgação, aqui ele não tem validade, esse tipo de acordo, tá? A vítima faz para receber uma indenização e nunca mais falar a respeito disso. Aqui no Brasil, esse acordo não teria validade jurídica para a nossa justiça. O que a vítima ela pode fazer é entrar com um pedido de indenização no ambiente de trabalho, vai ser contra a empresa, no ambiente do serviço público, né? Tem o serviço privado e o serviço público contra o município, contra o Estado ou contra a União. Ela pode fazer trazer a prova desse dano, né? E a prova da conduta de alguma forma, ou por testemunha, quando não tem prova documental, pode ser por prova testemunhal, algum colega que sempre viu algum tipo de conduta, essa conduta reiterada, e entrar na justiça para pedir essa indenização ou também fazer essa denúncia criminal ou na ouvidoria, denúncia na ouvidoria, no RH do trabalho. Aumentou muito esse tipo de ação? A senhora tem esse dado? Aumentou. Na Justiça do Trabalho, em 2019, já tinha mais de 4.000 processos. Isso significa que a mulher já está mais consciente dos direitos dela? Creio que sim. Eu acho que espaços como esse possibilitam, né, que se tenha mais conhecimento, mais acesso à informação, se entenda melhor sobre o que é aceito. Acho importante, né, o reconhecimento no local de trabalho, como o senhor falou, o elogio, né? O elogio ele pode ser muito bem-vindo, ele pode ser uma estratégia de saúde no trabalho, em equipes, em coletivos de trabalho. Mas qual é o elogio? Qual é o reconhecimento, né? É o reconhecimento que a gente associa ao trabalho, a profissão, né? Né? Eu sempre falo que se você tem dúvida, não é que a gente precise ser frios ou nos tornar frios, mas é que a gente precisa saber quais os ambientes e quais, né? A gente não tem como saber quais são as pessoas com as quais nós estamos lidando, ou quais são as mulheres. Ou a não ser dentro do que a Melina falou de conhecimento, né? Conhece mais a pessoa, tem mais... Você tem uma intimidade maior, você sabe que para aquela pessoa, né, um elogio é bem-vindo, que você pode falar da blusa, né? Outras pessoas, outras mulheres, às vezes a gente não sabe da trajetória. Às vezes é uma mulher que já sofreu violência sexual, que já sofreu assédio, que já teve outras experiências e às vezes não chega nem a ser, né, ou um crime de fato de violência, de abuso ou de estupro ou um assédio, mas sofreu violência. Eu acho que, assim, é muito raro a mulher que nunca sofreu uma violência, né? No evento lá da outra semana eu perguntei, diante do que a gente fala de violência contra a mulher, quem daqui nunca sofreu? Porque
às vezes até um elogio mal colocado, como a Melina falou, não deixa de ser uma violência, né? Como assim, falar dessa forma com uma colega, se reportar a ela dessa forma, sexualizar a conversa, dar um duplo sentido, né? Aquelas frases de duplo sentido, contato, muito contato. Uma coisa é você tocar o colega, abraçar, numa situação que isso é bem-vindo. Outra coisa é você toda hora tocar o colega, massagear o colega, sem pedir licença, né? Se aproveitar, de certa forma, da situação, da vulnerabilidade, muitas vezes, da colega, né? Eu estou insatisfeito. Estou insatisfeito porque o programa acabou. Passou rápido. E tem muito, muito ainda para conversar com vocês. E eu sinto que as pessoas que estão nos acompanhando gostariam de ter mais informações ainda, mas realmente voou. E eu não poderia deixar de agradecer a doutora Milena, a doutora Rafaela. Muito obrigado também por terem vindo até aqui. Obrigado por expor esse tema tão delicado e pelas informações todas que vocês passaram para nós. E obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta. Beijo.